dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olá, tudo bem com você? Eu espero que tudo esteja bem com você, com a sua família, com a sua igreja, com a sua unidade da Escola Sabatina. E aí? Já voltou aí com as atividades normais na igreja? Vocês já estão se reunindo em unidades?
ou ainda está daquela maneira assim, geral, uma pessoa lá na frente conduzindo o estudo, 2 ou 3 respondendo perguntas? Eu tenho a impressão de que muitos de vocês estão com saudades daquele momento. Professor e alunos em uma unidade, em uma sala. Eu penso que também muitas igrejas estão voltando a essa boa prática, essa salutar prática que impulsiona o nosso coração, que nos anima cada vez mais no aprendizado, no estudo da palavra de Deus. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina desse 4º trimestre de 2021. Já estamos na reta final. Estamos nos aproximando aqui do finalzinho e eu quero lembrá-los de que você deve providenciar a sua lição do próximo trimestre, a primeira lição de 2022. Por ora, estamos estudando a verdade presente no livro de Deuteronômio. E agora chegou a oportunidade, chegou a vez de estudarmos a lição número 9. Já estamos na lição número 9, de 20 a 26 de novembro. Vamos juntos, então, nesse aprendizado, nesse crescimento espiritual. O título da lição desta semana, da lição número 9, é Convertam o seu coração. É esse o título da lição. E você percebe que há uma continuidade aqui com o assunto anterior, a questão das escolhas, né? Da liberdade que nós temos de escolher. E uma das coisas que nós podemos escolher é voltar, é retornarmos, né? É a conversão. Estamos indo nessa direção, então a gente retorna, porque percebemos que o nosso destino não é o melhor. Nós devemos retornar o quanto antes. Qual é o verso para memorizar desta semana? Vamos ver? Qual é o verso para memorizar? Está aqui, Deuteronômio capítulo 4, verso 29, que diz o seguinte, acompanhe aqui a leitura. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão. O acharão se, né, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. É o verso áureo, é o verso para memorização da lição número 9. Vamos de novo? Vamos recordar aqui? Vamos ler juntos? Vamos guardar na mente e no coração? De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Bem, amigos, a lição desta semana vai começar aqui com uma triste realidade. Você vai concordar comigo. É uma triste realidade. Qual é a realidade? Somos pecadores. Basta você se olhar no espelho, basta você ter um encontro consigo mesmo, basta você ser bem sincero com você mesmo, você vai perceber esta realidade, né? Que nós todos somos pecadores. E porque somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Mas a lição aqui na parte introdutória diz o seguinte, as boas novas estão aqui na sequência de Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 é aquele famoso verso que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas na sequência, no verso 24, diz, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E justificados, nós temos descanso, nós temos a paz. Então, a boa nova é essa, ok? A lição, portanto, desta semana vai trabalhar conosco essa triste realidade. Você é pecador, eu sou pecador, mas a boa nova que vem na sequência é que, mediante os méritos de Cristo, nós podemos ser libertos, nós podemos alcançar a justificação. A lição aqui na parte introdutória, ainda de domingo, traz a expressão que em português nada mais é do que essa daqui, ó. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Aqui está o bom português, mas aqui a lição traz o mi e etem. Olha só, quem dará é uma expressão hebraica que, em outras palavras, é isso aí que eu acabei de colocar para vocês. Sabe quando você diz assim, quem me dera, né? Quem me dera ter um salário, quem me dera ter isso, quem me dera alcançar aquilo outro.
Geralmente, quem usa essa expressão é alguém que está numa condição não desejável, né? E quer uma condição melhor, quer uma coisa melhor, uma realidade melhor. Então, é comum entre nós pecadores, né? Nós, pobres mortais aqui, termos essa expressão, quem me dera, ah, quem me dera. Alguns artistas até compõem, né, letras de músicas, dizendo esse desejo, quem me dera alcançar. Na Bíblia nós temos aqui várias expressões, a lição vai trazer para nós, por exemplo, Êxodo 16, verso 3, o Salmo 14, verso 7, mas eu coloquei aqui essa expressão que está no livro de Jó, Jó capítulo 6, verso 8, que diz assim, ó, quem me dera que se cumprisse o meu pedido. Eu conheço uma pessoa que quando quis conquistar uma moça, escreveu um bilhetinho para ela, exatamente com esse verso aqui, ó. Ele escreveu o bilhetinho e diz assim, quem me dera se cumprisse o que eu tanto desejo, se cumprisse o meu pedido. Na realidade, ele estava orando, pedindo a Deus para conquistar aquela moça. A moça leu aquilo, ficou curiosa, o que será que esse rapaz tanto deseja? Futuramente, ele expressou para ela qual era o desejo, que ela aceitasse o convite para se tornarem namorados. Namoraram, casaram e hoje formam um lindo casal pastoral, uma família pastoral, né? É um verso aqui de Jó 6, verso 8. Quem me dera? Como eu disse, muito presente, muito comum no nosso dia a dia, na nossa vivência. Mas a lição vai trazer para a gente o texto de Deuteronômio, capítulo 5, verso 22 a 29. Eu quero ler esse texto com você. Então, por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 5, versos 22 a 29. O que diz aqui? Eu vou ler e você acompanha aqui comigo a leitura. Diz assim, são estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra, e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram, eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora vamos para o verso 25. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Agora o verso 28. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que esse povo lhes falou, e em tudo eles falaram muito bem. Agora veja o verso 29. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles, e para os filhos deles, para sempre. Depois que o povo fala, portanto, a Moisés, e diz, olha, Moisés, você fala com Deus, e depois traga para nós aí o que Deus falar para você. E tudo que Deus falar para você, nós vamos obedecer. Nós vamos seguir direitinho o que Deus pedir. Aí Deus ouviu isso e diz assim, quem dera, hein? Quem dera esse povo tivesse esse coração disposto a obedecer sempre. Não só agora, mas sempre. Houvesse no coração deles
o desejo de seguir as minhas orientações, de me obedecer, de me amarem de todo o coração. Ah, queridos, esse verso 29 parece assim, Deus dizendo, olha, eu sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei que essa disposição de vocês, esse desejo de me amar, esse desejo de estar perto de mim, esse desejo de ouvir a minha voz, é agora. Mas não vai ser sempre assim. Não será sempre assim. Aqui no verso 29, nós encontramos esta realidade. Há limites para o que Deus pode fazer em meio ao grande conflito. Deus sabia muito bem que esse povo no futuro não teria essa disposição. E porque eles não teriam essa disposição no coração, algumas coisas desagradáveis haveriam de acontecer com esse povo. E nós vamos ver aqui na lição dessa semana. Por desobedecerem ao Senhor, eles fizeram coisas terríveis. Nós vamos ver. E foram desterrados, né? Foram destruídos quase que completamente. Aqui, queridos, nós temos essa boa ilustração de que nós somos livres. Nós somos livres para escolher. A lição vai trabalhar bem isso aqui conosco. Nós somos livres para escolher o Senhor e estar abertos à sua liderança, a fim de que, em resposta ao toque do seu Espírito, possamos nos arrepender de nossos pecados e segui-los. Como vimos na semana passada, nós somos livres para escolher. Escolher o Senhor, e uma vez que fizermos escolhas erradas, somos livres também para retornar, para voltar ao Senhor. É o que nós estamos chamando aqui, a lição está falando de conversão. Você está indo aqui numa direção, de repente você se arrepende, reconhece que não é a melhor coisa, você dá meia volta e retorna. Volta para a posição de onde você não deveria ter saído. Mas aqui está a lição trabalhando conosco. Deus dizendo assim, quem dera, hein? Quem dera. Sabe aquele momento que você tomou uma decisão positiva ao lado de Deus? Deus pode ter olhado para você e ter dito assim, quem dera o Neri permanecesse com essa disposição de obedecer. Quem dera fosse o desejo do coração dele estar sempre perto de mim, né? Mas Deus sabe todas as coisas. No caso de Israel, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Mas a escolha é nossa. E a escolha é só nossa. Está aí em suas mãos, está em minhas mãos o poder da decisão, o poder da escolha. Você pode continuar seguindo na direção errada, ou você pode retornar. O tema bem presente no livro de Deuteronômio, e que vai estar presente na lição desta semana, é a conversão. É isso aqui, ó. Observe essa seta. Está indo na direção, de repente você reconhece que está errado, retorna, muda, volta. Então, isso é o que Deus espera ou esperava desse povo, né? E conversão é exatamente isso, é voltar, é retornar. A conversão está intimamente ligada ao arrependimento. Arrependimento nada mais é do que voltar ao Senhor, abandonar o pecado e retornar ao Senhor. Nós temos aqui na lição e na Bíblia, a verdade presente em Deuteronômio é: nossas escolhas têm consequências. As nossas escolhas têm consequências. E o que aconteceu com esse povo, meus queridos? Eles caíram exatamente nos pecados os quais o Senhor já havia advertido, né? O Senhor havia advertido esse povo: olha, não façam isso. Quando vocês forem para a terra que eu prometi aos pais de vocês, não adorem deuses falsos. Deus repetidamente fala isso, nós temos aqui no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, através de Moisés, Deus dizendo: quando vocês estiverem na terra que eu vou dar para vocês, não façam ídolos, não façam imagem de escultura, não adorem esses falsos deuses.
E o que a gente encontra aqui na Bíblia? Exatamente isso aqui, ó. O povo de Israel. Caíram, o povo caiu. Nos pecados, exatamente nos pecados, os quais Deus havia dito que eles não deveriam cometer. Você aqui nessa altura da lição, olhando para a realidade desse povo lá do passado, você não se percebe, você não se enxerga na mesma condição? Quantas vezes Deus tem falado conosco, tem nos advertido, seja através da leitura de um livro, seja através da leitura da Bíblia, seja através de uma pregação, de um vídeo, Deus falando, olha, não faça isso. E quando Deus fala isso, não é porque Ele quer tirar alguma vantagem de nós, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele diz assim, ó, esses ídolos podem ter olhos, mas eles não enxergam. Tem boca, mas não falam. Tem orelha, tem ouvido, mas não ouvem. Então, não perca o seu tempo adorando esses falsos deuses. Deus tem nos orientado, Deus tem nos mostrado que não vale a pena a gente seguir determinadas imagens de escultura, né? Vamos colocar dessa maneira. E o que a gente faz? Exatamente naquele ponto que Deus disse para a gente não fazer, nós caímos, nós fazemos. E o povo de Israel fez exatamente isso. Nos pecados, os quais Deus os havia advertido, eles caíram. Que triste realidade. Aí, aqui a lição vai trabalhar conosco. Deus diz assim, mas se vocês transgredirem, se vocês caírem, de onde vocês estiverem, se vocês se convencerem, se vocês se converterem e tomar a decisão de retornar, eu estarei de braços abertos para receber vocês. Que coisa linda nós temos na lição desta semana, meu querido irmão. Deus disposto a receber de volta. Nós temos essa garantia em sua palavra. Especialmente aqui no capítulo 30, novamente a lição vai pedir para a gente ler, né? Deuteronômio 30, na parte de terça-feira, na parte de quarta-feira. E eu aconselho você, se você não fez isso na semana passada, quando eu dei essa boa sugestão aqui, que está na lição, eu digo agora, veja aqui, ó, Deuteronômio 30, vá à sua Bíblia, medite nisso. E aqui nós temos Deus dizendo, se você errar, se você pecar, se você me abandonar, e lá, numa terra distante, lá no meio do pecado, você cair em si, reconhecer que errou, se você confessar o seu pecado, e você quiser voltar, olha o que Deus diz, eu recebo você de volta. E se você chegar até mim, de todo o coração, eu vou circuncidar o seu coração, para que esta decisão sua seja uma decisão verdadeira. Que você me ame de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Para que você me obedeça e todas as coisas sejam as melhores. Para que você vá bem em todas as coisas. Eu vou abençoar você com abundância no campo, no fruto do seu ventre, nos seus animais, nas suas propriedades, e eu vou abençoar você. Que Deus extraordinário! Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, arrependemos, expressamos o desejo de querer voltar, e Deus trabalha conosco e nos recebe de volta. Agora, Deus diz assim, você precisa se arrepender de todo o coração. De todo o coração. Não pode ser um negócio assim de faz de conta.
Por isso que a lição aqui de quarta-feira vai falar conosco a respeito disso. Com base ainda em Deuteronômio capítulo 30. Se vocês se converterem de todo o coração, de toda a sua alma, os israelitas precisavam fazer a escolha de retornar a Deus. Era essa a condição. Eles precisavam fazer a escolha de retornar a Deus e obedecer de todo o coração. Isso é uma mensagem especial para os nossos dias, né? Não só para o povo daquela época, mas para hoje, para nós. E a condição de Deus aqui é o seguinte: você precisa se arrepender. E o que conta, meus queridos amigos, é o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento verdadeiro. Você sabe o que é isso? O que era um arrependimento verdadeiro? Talvez quando a gente fala sobre arrependimento verdadeiro, ou falso arrependimento, ou remorso, nós nos lembremos com facilidade da história de Pedro e de Judas. O mesmo olhar, a mesma compaixão, a mesma bondade de Jesus, tanto para com Pedro, tanto quanto para Judas. Pedro se arrependeu, Judas sentiu remorso. O que estava acontecendo aqui? Judas estava preocupado com as consequências do seu pecado. Ele não se arrependeu verdadeiramente. E aqui, queridos, nós temos esta boa ilustração que vale a pena você pensar. Você está se arrependendo verdadeiramente? Ou simplesmente está lamentando as consequências dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus pecados? Arrependimento verdadeiro é mais do que uma tristeza pelo pecado. A lição aqui na parte de quarta-feira vai trazer um texto de Ellen White que está no livro Patriarcas e Profetas, página 557. Aqui diz assim, ó: o verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Quando você se arrepende, ou quando você diz estar arrependido, você precisa ter isso, ó, uma decidida renúncia àquele pecado. Você fica triste, não pelas consequências, mas você fica triste porque você pecou e você feriu o coração de Deus. Aí você toma uma decisão firme de abandonar isso. Eu sei que, humanamente falando, aqui é um ideal muito alto. Por quê? Porque você cai em pecado, e muitas vezes no mesmo pecado. Aí você vai, se arrepende, fica triste, pede perdão, confessa, daqui a pouco você vai e comete o mesmo pecado. Eu pergunto, houve arrependimento ou não houve arrependimento com essas sucessivas quedas, práticas do mesmo pecado? Deus é tão bom que você pecando 70 vezes, 7, Ele te perdoa. Ele está dizendo assim, não importa quantas vezes você pecar, se você se arrepender, ficar triste pelo que fez, não triste pelas consequências, mas vir até mim, eu vou circuncidar o seu coração e uma mudança vai acontecer na sua vida. Que beleza isso, né? Uma maravilha a lição desta semana. Então, meus queridos, arrependimento é mais do que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia à prática do pecado. E arrependimento é diferente de lamentar as consequências. Arrependimento é o abandono do pecado, é a tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo. Nós encontramos aqui na lição também a mensagem de João Batista e de Jesus. Quando eles estiveram aqui, a pregação de ambos foi arrependimento. João Batista no deserto, Jesus, as multidões, diziam:
Arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E as pessoas eram incentivadas a abandonar o pecado, a apresentar frutos dignos do arrependimento. E a mensagem chega até nós hoje também. Nós precisamos abandonar os antigos caminhos pecaminosos, abandonar aquilo que nós fizemos que é contrário à vontade de Deus. E Jesus disse que nós precisamos arrepender e crer no Evangelho. Olha, arrepender e crer no Evangelho. O que isso significa? Significa que nós precisamos aprender a confiar nos méritos de Jesus e estarmos dispostos a ouvir a voz do Senhor. Agora, quando nós nos arrependemos e recebemos o perdão, não há motivo nenhum para nos orgulharmos, para acharmos que somos merecedores. Aqui é um perigo, porque alguém pode achar que o arrependimento ele é meritório, que o perdão é meritório, mas não é. Até mesmo arrependimento, esta obra extraordinária que acontece em nós, até mesmo arrependimento é obra de Deus em nós. É o Espírito Santo atuando, é Deus trabalhando na mente e no coração, nos convencendo. Você se lembra quando Jesus estava para partir, naquela quinta-feira ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, ele vai convencer, converter, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obra do Espírito Santo. Quem te conduz ao arrependimento é o próprio Deus. Então aqui, amigos, não há espaço algum para o orgulho. Olha como eu sou bom, reconheço os pecados. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu reconheço. Peço perdão, confesso e abandono. Não é você. Até a fé é obra do Espírito Santo. Então, no fundo, é Deus trabalhando conosco. Deus nos chamando, Deus nos convidando. E eu me lembro daquele texto lá de Jeremias, que diz que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É isso aqui, ó. O amor de Deus nos atrai e provoca em nós o verdadeiro arrependimento. É Deus trabalhando conosco. É o amor dele que vai nos atraindo e vai trabalhando em nossa mente e nosso coração para o abandono do pecado. Amigos, a lição desta semana traz essa verdade presente para você e para mim. Somos pecadores, somos falhos, temos a liberdade de escolha, mas muitas vezes fazemos as piores escolhas, viramos as costas para Deus, abandonamos a Deus, deixamos de obedecer aquilo que Ele deixou tão bondosamente para a gente. A gente vai lá, se lambreca todo no pecado, fere pessoas, traz estrago para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. E Deus diz assim, quando você estiver lá, no meio da lama, no lamaçal do pecado, se o seu coração for sensível à minha voz, e você se converter, e você quiser voltar, eu vou receber você. Eu vou estar de braços abertos. E nós faremos uma linda parceria de agora em diante. Com meu amor em seu coração, eu vou te dar forças para abandonar o pecado e andar nos meus caminhos. Que maravilhosa lição nós vamos estudar essa semana. Que maravilhosa lição nós estamos estudando aqui na lição da Escola Sabatina. Olha esse texto. Eu quero terminar aqui lendo esse texto com você. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Romanos 2:4. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino
são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. Olha que coisa linda. O Senhor declara: com amor eterno eu a amei, por isso, com bondade a atraí. Jeremias 31, verso 3. Diante de tudo isso aqui que você está estudando na lição da Escola Sabatina, lição número 9, o que você vai fazer nessa semana? O que esse conteúdo aqui vai impactar, vai mexer com você, com a sua vida? O que você vai fazer como resposta ao estudo da lição dessa semana? Eu quero dar aqui algumas sugestões práticas para você, aluno da Escola Sabatina. Primeira sugestão, ou primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quais são algumas escolhas que você enfrentará nas próximas horas ou nos próximos dias? Você certamente tem algumas escolhas, algumas decisões que você vai fazer nas próximas horas, nos próximos dias. Você já se perguntou como acertar nessas escolhas? Como escolher corretamente? Você quem sabe? Quais são as decisões que estão diante de você? A sugestão que eu dou para você é o seguinte: sempre perguntar: o que Deus quer que eu faça? Qual é a escolha que Ele tem para me indicar? Qual é o caminho? Qual é a rota? Você tem feito isso? Se você tem feito, parabéns. Mas se você não tem feito, eu quero sugerir que a partir de agora, fique atento. Quem sabe agora, nesse momento, você pega aí uma caneta, um papel e escreva: quais são as próximas decisões que eu tenho que tomar? A partir de agora. E aí você coloca aqui embaixo: segundo a vontade de Deus, é essa aqui a escolha. Porque essa escolha aqui que eu estou marcando é a escolha que Cristo quer que eu faça. Se você fizer as suas escolhas baseadas no assim diz o Senhor, você será muito mais feliz. Eu quero dar uma segunda sugestão para você nesta semana. Registre suas falhas durante a semana, essa semana agora, ou então você faça esse exercício mental. Registre suas falhas que você cometeu na última semana. E aí pense seriamente, converse seriamente, você, o seu travesseiro e Deus. Perceba se houve arrependimento da sua parte. Você errou, você fracassou, você tomou decisões erradas. Você se arrependeu? Faça esse exercício. Pense aí, na última semana, onde estão as suas falhas, os seus pecados? E aí marque se você arrependeu deles ou não. Se já se arrependeu, confessou, pediu perdão, está tudo certo. Mas se você ainda não fez isso, a minha sugestão é que você faça com sinceridade de coração. Arrependa-se, confesse esses pecados e peça a misericórdia de Deus. E aí eu quero dar aqui mais uma perguntinha para você pensar. Qual é a pergunta? Quantas vezes você cometeu o mesmo pecado durante a última semana? Pense aí. Talvez aquele pecado que você cometeu no domingo, repetiu na segunda, na terça. Como é que está lidando aí com esse pecado aí? Você não se arrependeu ainda não, é? Precisa se arrepender. O arrependimento é abandono do pecado. Está faltando força? Está faltando sabedoria? Então eu vou dar a outra sugestão para você, última sugestão. A sugestão é que nesta semana, a partir de hoje, você leia e medite. Além de meditar lá no Deuteronômio capítulo 30, meditar aqui no Salmo 51. Pegue a sua Bíblia durante essa semana, quem sabe, é um salmo gostoso, é um salmo curtinho. Quem sabe ler esse salmo todos os dias ao longo dessa semana. E ao ler esse salmo, tente responder essas perguntas aqui, ó. Vou colocar para você aqui as perguntas que eu gostaria que você fizesse esse exercício espiritual. Com base no verso 1 do Salmo 51,
ore por misericórdia. Peça misericórdia do Senhor durante todos os dias dessa semana. Segunda coisa, reconheça sua transgressão, conforme está aí no verso 3. Reconheça a sua transgressão. Pergunta número 2. Número 3, terceira sugestão para você. Preste contas àquele contra quem você pecou. Atenção ao verso 4 do Salmo 51. Se você pecou contra Deus, preste conta a Ele. Se você pecou contra alguém, preste conta também a esse alguém. Vá até essa pessoa, reconheça o seu erro, peça perdão, depois volte e converse com Deus a respeito disso. Então, essa é a terceira. Mais uma. Vocês estão preparados? Vamos lá. Mais uma dica aqui com base no Salmo 51 para você aplicar a lição da Escola Sabatina na sua vida nessa semana. Peça a Deus um coração novo, conforme está aí do verso 7 até o verso 12 do Salmo 51. Peça a Ele um coração novo. Assim como Ele prometeu lá para Israel, que está registrado aí no Deuteronômio capítulo 30, fale assim: Senhor, eu quero voltar. Eu quero abandonar o pecado. A minha disposição é essa, eu quero voltar. Circuncide o meu coração. Me dê um coração novo, para eu ouvir a tua voz, para eu te amar de todo o coração. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos então para as dicas aqui para os professores? E aí, professores? Vocês fizeram o que eu sugeri na semana passada? Lembra da semana passada? Eu coloquei assim, ó, compre presentinhos simples, dê oportunidade dos alunos escolherem. Aí eu falei, leva lá uma garrafa de água, uma garrafinha de suco, leve um panetone, né? Lembra disso? Então, essa semana você pode fazer o seguinte, dar continuidade a isso. Então, ao invés de levar uma garrafa de água, leve algumas pedrinhas. Passa aí num lugar e pega umas pedrinhas e coloque diante dos seus alunos. O que você quer? O que você escolhe? Estas 6 pedrinhas ou um suco de frutas? Eu tenho a impressão que a maioria vai escolher o suco. Por que vai fazer com pedra? Eu coloquei aqui umas pedras bonitinhas, né? Mas pode ser uma pedra tosca por aí mesmo. Você acha? Pedra ou pão? Pedra ou suco? O que ele vai escolher? Suco? Mas e se alguém escolher a pedra? Já percebeu isso, que muitas vezes Deus coloca assim, tão óbvio, diante de nós uma escolha, e a gente escolhe a pedra? A gente prefere a pedra ao invés do pão? Ou, quem sabe, a madeira, né? Olha aqui, talvez a pessoa queira um pedaço de madeira, deixa o pão de lado, saboroso, fofinho, gostoso, para ficar com um pedaço de madeira. Você pode levar isso para a sua unidade da Escola Sabatina no próximo sábado. Meus amigos, o que vocês querem? Vocês querem um pedaço de pão ou uma pedra? Vocês querem uma madeira ou vocês querem um pão? Sabe o que a gente entendeu bem aqui dessa semana? Mesmo que nós façamos escolhas erradas, Deus continua oferecendo o melhor. Nós muitas vezes vamos lá para o chiqueiro, sabe? Para a poça, o lamaçal do pecado, enquanto Deus tem um lindo jardim para a gente. Como tem sido as suas escolhas, meus amigos? Como tem sido a sua escolha, meu amigo? Você está escolhendo aquilo que Deus tem de melhor para você? Ou, iludido pelo pecado, você tem comido o pão que o diabo amassou? Não importa onde você esteja, Deus está de braços abertos para receber você. Que Deus o abençoe.
Que Deus te ajude. E que o estudo da lição desta semana seja um estudo para o crescimento espiritual e para fortalecer a sua decisão de escolher ao Senhor. Escolha o Senhor e sirva ao Senhor de todo o seu coração. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra através da lição da escola sabatina. Que lições preciosas essas que estamos aprendendo. O Senhor nos ama tanto que trabalha em nosso coração provocando arrependimento e nos convencendo do pecado e nos atraindo para o seu amor. Obrigado, porque a despeito das nossas falhas, dos nossos fracassos, dos nossos pecados, o Senhor sempre tem o melhor para nos oferecer. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos amar. E nos ajude também. E nos dê um novo coração para amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A Tua graça e a Tua paz sobre cada aluno da escola sabatina, cada professor também. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, amigos. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.